dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Graças a Deus, Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira. Meu povo, sextou, bom dia! Hoje é dia 11 de julho de 2025, bom dia para você que está ligado nos canais do Eduardo Moreira, nos canais do ICL e boa tarde para quem está ligadaço na nossa reprise às 4 horas da tarde. Começa agora o meu, o seu, o nosso Rolê ICL e é isso, Interpal está na área e hoje vou fazer um programa inédito, sabe com quem? Lucas Rocha tá conosco hoje aqui no Rolê, hein? Hoje a gente também vai dar um rolê pelas manifestações que pipocaram pelo Brasil. Manifestações pelo fim da escala 6x1, a favor da taxação dos super ricos e também a favor, é óbvio, da soberania nacional. Aliás, ontem, olha, o que a gente viu de patriotas reais nas manifestações, eu vou contar para você. E também vi muita bandeira do Brasil, tá? Nas manifestações, o que me deixou bem animada. Afinal de contas, a bandeira é dos patriotas, né? Não daqueles que fingem ser. Falando nisso, gente, o presidente Lula ontem deu uma entrevista e a gente vai repercutir aqui no Rolê alguns trechos importantes com o Guga pra gente entender aí o caminho do governo federal frente a essas batalhas pela frente, né? Tô falando do imposto para quem recebe até 5 salários mínimos, taxação dos super ricos, parece que vai sair uma taxação de pelo menos 10%, enfim, fica ligado aí no Rolê, tá bom? Agora, outro assunto de extrema importância é o seguinte: Alcione Amarron veio a público esclarecer se tem ou não um crush pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso, gente. Rolê é fofoca e a gente adora. Um outro destaque de hoje é o seguinte. Pensa comigo. E se os super ricos da novela Vale Tudo fossem taxados? Como é que você acha que Odete Roitman reagiria? Essa eu vou deixar para o Lucas Rocha, que está chegando aqui daqui a pouquinho. Por hora, vamos de dica do Vitão. Bom dia, Vitão. E eu não esqueci da dica ontem o Peixate, ó, pegou no meu pé, no meu orelha. A galera não perdoa, não. A dica é importante, faz parte do programa, Roberta. Segue o roteiro, vai. Bom dia, bora lá, Robs. Antes de dar minha dica, queria falar que a manifestação ontem foi muito boa. Tava lá com o Vitinho. A gente recebeu muito carinho de gente que reconheceu a gente, que assiste o ICL, então um beijo para todo mundo que tava lá. E no Vitão em Dica de hoje, Robs, trouxe a dica de um filme muito bom que eu assisti recentemente, que é um filme de terror, chamado Bring Her Back, ou Traga-a de Volta. Eu não posso falar muita coisa, porque senão é spoiler, mas é sobre 2 irmãos que vão morar numa outra casa e começam a acontecer coisas. Mas é um filme de terror, assim, que eu fiquei agoniado do começo ao final e terminei chorando. Então, assim, é muito bom, recomendo pra galera. Bom dia. É que você fala acontecer coisas, eu já pensei em filme erótico. Ô, Guga Noblar, bom dia pra você aí, acontecer coisas. Coisinhas. Coisinhas. Que delícia. Acontece, olha, essa foi a melhor explicação, o melhor resumo, a melhor sinopse que eu já vi na minha vida de um filme, de uma série. Acontecem coisas. Acontecem coisas. Pronto. E aí, tá muito bem resumida a história. Eu gostei, Vitão. Fiquei curioso, já que acontecem, ainda bem que acontece alguma coisa. Opa, só faltava não acontecer nada. Que interessante, enfim, 1 hora de filme. Eu queria ter visto o Vitão e o Vitinho lá ontem na Paulista. Eu queria ter ido também a essa manifestação. 15 mil pessoas. Foi massa. Mais do que o Bolsonaro. Legal. Opa! Bolsonarinho, ficou pra trás. E olha que foi num dia de semana. Exatamente. Não foi final de semana frio, com o governador ajudando. Frio? Não. Frio, muito. Frio, ventinho gelado. Você foi? Que vem no pescoço. Eu fui. Fui lá. Robis. Né? Estamos lutando. Não só na palavra, mas tem que participar, tem que jogar junto. Sentir o calor da galera. Foi muito legal. E o calor da galera do ICL, assim, é fora da curva, assim. É muito legal somar, encontrar as pessoas no olho, e todo mundo gritando junto aí contra essa
Esses absurdos, né, desse Brasilzão aí, principalmente escala 6x1, a gente tá falando da taxação dos super ricos, muitas plaquinhas de taxação dos super ricos, muita coisa. E sabe, muitas plaquinhas que eu vi também? Hashtag somos 99% campanha do ICL. Também bombou ontem na manifestação aqui na Avenida Paulista. Vamos fazer uma conexão com o Rio de Janeiro? Não sei se o Lucas Rocha foi na manifestação. Já vou chegar logo chegando e perguntando. Lucas, bom dia pra você. É a primeira vez que a gente faz um rolê juntos, né? Que prazerzaço ter você aqui. Bom dia, Hobbs. Bom dia, Guga. Primeiríssima vez contigo aqui, Roberto. Semana passada eu estava no BRICS, então acabei faltando aqui esse compromisso sagrado. Mas estamos aqui hoje, vamos que vamos. Você foi na manifestação ontem, Lucas? Foi Ontem não estive lá, eu cheguei até a passar por ali no centro, mas na correria não consegui ir. Muito importante, né? Essa manifestação já acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro teve esse protesto, em São Paulo foi 15 mil pessoas, né, Ruga? Uma coisa incrível, né? Importantíssimo. 15.100. 15.100? É. E tinha Vitão e Vitinho produzindo conteúdo, não é isso? Eles foram, imagino, para gravar. Então, fiquem de olho que já terá Vitinho na rua. Nossa dupla dinâmica, Vitinho e Vitão, sempre criando aí vídeos sensacionais, e espero que tenha tido a participação do japonês mudo também. Adoro esse personagem. O já do Guga quer dizer segunda-feira, tá, galera? Vou ser muito honesta aqui, né, com a nossa audiência. Segunda-feira tem Vitinho na rua, aqui no Rolê ICL. Promessa é dívida. E desta vez com o William De Luca, que vai voltar das férias. Muito bem gozadas. Príncipe. Pra lá. Roda a vinhetinha aí, que ainda é cedo pra falar dessas coisas. Deixa eu só dar um bom dia aqui, ó. Lucas Rocha, Douglas dando um salve pra você. Viva o povo brasileiro. Juliana Duarte. Pela primeira vez que vou numa manifestação por motivos de ressaca depois dos 40. Olha só, hein? Quando o Will volta? Segunda-feira, Janaína. Viva o povo brasileiro. Guguinha e Vitão, bom dia. Gente, Guga zoando Vitão, eu não tanco. Muito bom, Vitão. Tadinho, belíssima Vitão. Sinopse. Meu Deus, a sinopse pegou, hein? Viva Guga, obrigada, Vitão. Vi esse filme, achei muito foda, disse a Juliana Duarte aqui. Fala, seus tesque-mesque. Aí já fica zoando a Letícia, que é carioca. O Lucas também é carioca do pedaço. Aí, Lucas, fala tesque-mesque pra gente. Vai lá. Tesque-mesque. Sesc. É igual, velho. Sesc. Sesc? Caraca! Olha o show no Sesc. É a Letícia falando, gente, velho. Mas é certo. Isqueiro. É assim que fala isqueiro. Isqueiro? Cara, é muito igual, a gente fala certo, gente. Vocês têm que só aceitar. É que eles veem uns que a gente não enxerga. É só uma questão ali, né? Mas tá tudo bem. Como tudo bem. Eu adoro. Sou casada com carioca. Ao verme que primeiro roeu as minhas carnes. As minhas carnes. Adoro. Essa é boa também. Não faz assim que o povo gama, hein? Vamos nessa, gente. Roda a vinhetinha pra começar essa bagaça. Vamos. Tá pegando fogo, bicho! Chama que eu tô assanhadinha. Já tinha? Foi mal, gente. É porque eu tô assanhadinha hoje. Cara, a vibe foi muito boa na manifestação ontem, viu? Vou dizer isso pra vocês. Porque o povo foi pras ruas em diversos pontos do Brasil pelo fim da escala 6x1 e também pela taxação dos super ricos. Aqueles que formam 1% da população, mas que mandam em tudo, galera. Vamos ver como é que foi a manifestação em alguns pontos do Brasil, tá? Em BH, na famosa Praça 7, além das pautas principais que eu falei aqui, a galera pediu também Fora Zema! Vamos ver como é que tava cheio em BH, na Praça 7. Olha lá, ó. E a galera pedindo Fora Zema, Lucas, Guga. Falando em Zema, Zema que se pronunciou, né? Contra o Trump, curiosamente. Veio falar que era um absurdo, porque Trump estava prejudicando quem votou no Lula e quem também não votou. Ele já tinha feito uma fala jogando a culpa 100% no Lula, né? Mas aí, ó, como pega no bolsinho, tomou um pito e aí veio com outro bolsinho ali. Mudou, né, Guga? É engraçado como as coisas mudam assim, ó. Pá, pum.
Cortaram meu pão de queijo agora, E a minha banana? Os caras, eu não vou ficar fazendo aqui Minas Gerais, senão vão depois dizer que, enfim. Não, faz, por favor. Eu não sei, Tá eu não sei zoar Minas. Não, você faz uma Adoro imitação Minas Gerais. muito boa. Enfim, os clichês do clichê que eu uso sempre. Todo mineiro é o Chico Bento, né, Guga? Todo mineiro é o Chico Bento, é quase isso. O Zema, gente, ele tá sendo apertado, porque o estado dele vai tomar um preju. São Paulo é o que mais vai perder. Galera que exporta café, pessoal do laranja. Mas é óbvio que Minas Gerais também está entre os que mais perderão com a taxação. E é claro que ele está levando que mais perde. É o segundo, só que o pessoal está atrás de Sampa. Então, assim, é claro que ele precisa dar uma satisfação para os empresários, dar uma satisfação para a população de Minas Gerais. Ele não pode ficar com o bonezinho Make America Great Again neste momento. Ele vai ter que fazer esse teatrinho. Mas na prática o Zema faz parte do mesmo grupo do Tarcísio, do Bolsonaro, ele faz parte do bolsonarismo, ele tá junto com os torcedores do Trump aqui no Brasil. Só que dessa vez, como o preju vai ser também no estado dele, ele tá aí tendo que passar um pitinho pro Trump só para fazer pose. Tá fazendo uma pose. Mas ele ainda é trumpista, ainda é bolsoloide, ainda é bolsonarista. Outro que é bozoloide é esse que a gente tá vendo aí, ó, Lucas. Tarcísio de Freitas, que fez o seguinte, ó, pra resolver o problema. Pra resolver o problema, excluiu a foto com o bonezinho do Maga. Pronto, problema resolvido. Fácil, né? Fácil. Não, ninguém viu, né? Como se ninguém tivesse visto, como se nada tivesse acontecido, né? É absurdo. A declaração do Zema mostra que Guga, é para quem os senhores que ele responde, né? Então vai afetar o agro, vai afetar os empresários, aí ele vai e recua. Não é pelo povo brasileiro, é pelos senhores que ele representa, né? E o Tarcísio deve ter apagado pelo mesmo motivo. Não pode bater de frente, porque se bate de frente, o Bolsonaro vai reclamar depois com ele. E aí ele também tem esse outro senhor que manda nele, né? Não é só a Faria Lima. Ele tem um Bolsonaro ali que dá as ordens e o Tarcísio obedece. O peru do Bolsonaro... o peru do Bolsonaro tá entrando. Olha só, gente, vamos pro Ceará, porque a manifestação foi em frente à estátua de Iracema, que fica na praia de mesmo nome, Praia Deliciosa, tá? E os manifestantes ali, ó, fizeram uma aglomeração, vamos ver ali. Aquele evento tradicional do Ceará, ó. E a galera, ó. E os leques, né? Adoro. Os leques, Lucas, os leques que a gente ouve de longe. Você pegou aí, né? É um apoio a mais, né, pro ato, né? É um apoio a mais pro ato, leque. Muito bom. Muito bom. Essa aglomeração bacana lá em Iracema. Vamos trazer imagens do Rio, que tem o Sesc. Vamos ver, e também tem isqueiro. Ó, a concentração foi no centro da cidade, na Praça 15. Olha lá, galera. Também se reuniu bastante gente, hein? Importante, né, Roberto? É importante a gente mostrar esse apoio nessa pauta sobre a taxação dos super ricos, sobre a isenção do imposto de renda até R$5.000. E a pressão parece que ajudou, né, Guga? O Arthur Lira já parece que vai avançar. Deu o parecer dele. Né? Pois finalmente deu parecer, até ampliou um pouquinho a faixa ali só para dizer que o Congresso está muito atento às questões. Eles sempre fazem isso, né? Tentam dar uma resposta deles ali para dizer que eles estão fazendo. Mas, finalmente, né, parece que toda essa confusão com Trump, parece que a reação contra os desmandos do Congresso deu algum resultado. Mas a gente tem que continuar pressionando. Então, esses atos, né, Roberta, que sejam o início de grandes atos que a gente possa continuar vendo daqui para frente, né, que a mobilização ela continue, que ela se amplie cada vez mais, porque são muitas pautas que a gente tem que lutar e bater de frente com esse Congresso, que vai tentar frear a todo momento, né? A gente não vai conseguir as vitórias se não for para a rua, não estiver junto, apoiando, né? Porque o governo apresenta as propostas, mas precisa de rua para fazer que elas avancem. É isso. Tá Congresso provado, né? Inimigo do Povo, né, Guga? Agora, pegando carona aqui no Lucas, é o seguinte, né? O Arthur Lira não fez isso de graça, vamos combinar aqui, né, galera? Tem vaga no TSJ, tem vaga no Judiciário rolando. E aí o que ele disse, né? Que vai estender, que gostaria de estender até R$ 7.350 e a taxação dos super ricos em 10%.
de carona já daria uma limpadinha na imagem do Congresso, né? Espertinho, Arthur Lira, espertinho, né? Não, tem um monte de outros interesses sempre atrelados. De fato, tem essa briga aí para ver quem vai indicar lá no STJ um novo nome. O Renan tá indicando uma lá. E e o Arthur Lira e o Renan são adversários. Mas o Arthur Lira, ele tá precisando limpar a imagem dele também. E o Centrão, claro. Como falou o Lucas, a pressão tá dando resultado. Eles estão se apressando agora para, por exemplo, conseguir essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e aumentou ainda a faixa que vai ter uma isenção parcial. E eles estão fazendo isso por quê? Porque estão tomando pressão, porque estão tomando porrada. O pessoal, tinha uma galera aí querendo inventar a cascata de que a democracia estava sendo ameaçada, porque o pessoal passou a cobrar o Centrão, querendo que o Congresso atue pelo povo. Isso é patético, tentar atrelar esse movimento a alguma quebra da democracia. O resultado é esse que a gente está vendo, muito pelo contrário. A gente está vendo, de fato, o Congresso tendo que atuar pelo povo, tendo que se mexer, sentindo o peso da cobrança do povo, faz parte da democracia. O povão tem que fiscalizar e ficar unido, e ir para cima e cobrar. Isso está sendo feito, isso é a democracia atuando, e agora a gente está tendo resultado. Se não se mexer, eles não se mexem lá também. Tá vendo como funciona a pressão, galera? Tá dando resultado. E parabéns para quem foi lá ontem. Quem tiver aí no chat, SafePath, Bad Dog, tem uma galera. Quem tiver participado de qualquer evento ontem de protesto, escreve aí, fala aí do que você foi, conta aí se tava cheio, se não tava. Tá o Paulo Tejano aí, o Jalambi Pau tá aqui, o Renato Jorge. Tá numa camisa de força. Escrevam. E Robs, estão dizendo que você tá de legendária hoje. Que isso? Legendária com essa roupa, Robs? Perguntaram se você tá de legendária. Eu achei linda essa roupa e não tem nada a ver com legendárias, mas a laranja é demais, Robs. Tá muito? Laranja é demais. Vou trocar. É homenagem ao Trump, Robert. Não! Homenagem às avessas. Não. Aliás, ontem aqui em São Paulo queimaram o Trump na manifestação, tá? E vamos dizer que teve mais público do que na manifestação de Bolsonaro na Paulista, né? O que também não era muito difícil. Essa foi a primeira vez, vamos trazer um detalhe importante, em um intervalo tão curto que a esquerda conseguiu botar mais gente na Paulista do que a direita. Segundo um levantamento da USP, né? O ato de ontem, que incluiu aí essa imagem, que a gente vai rever aqui, foram 15.500 manifestantes presentes. Lembrando que essa manifestação foi organizada por movimentos populares e centrais sindicais. A manifestação de Bolsonaro, no dia 29 de junho, que foi num fim de semana, e com muito mais tempo de divulgação, ela teve ali 12.400 pessoas. Então a gente botou ali 1.000 a mais, viu? Para você que não lembra, eu vou rever aqui para refrescar sua memória. Como é que foi a manifestação do Bolsonaro? Bota aí. Olha Essa lá. é do Bolsonaro. Essa é do Bolsonaro. E a gente final de semana. No final de semana, com muito mais Com divulgação som. e tempo. Essa foi a de ontem. Eu tava lá, tava todo mundo lá. O ICL em peso tava lá. No frio, no friozinho, mais gente. Frio. Dia de semana. 15.100 pessoas, tá? Olha lá, Robertinha lá disfarçada no meio da galera. É isso aí, ó. O ICL em peso compareceu. Olha lá o pessoal. O príncipe tava? Olha lá o príncipe. Primeiro plano. Quem tirou a foto, você acha? Aí ele não bota atestado, né? Olha lá quem tirou a foto. Não bota Laura atestado. Cote, o Chico Pinheiro, Gabriela Varela. Tá todo mundo lá. Rodrigo Viana, TT. Olha lá. ICL em peso. Agora, posso fazer um parênteses aqui, gente? Letícia, a gente tem o Chico Sá, como é que ele foi recebido na manifestação? O Chico caiu nas graças do povo. Olha isso, cara. Olha isso. É a nossa princesa Diana. Muito bom. Que bacana, Chico. Você merece esse carinho todo. Chico é muito cara. legal. Olha lá. Chico. Maneiro, Ele é muito né? gente boa. Muito bom. E claro que os principais assuntos, né, de ontem, as pautas da manifestação, repetindo aqui, ó. Fim da escala 6x1, eu tenho que bater nessa tecla, mas bater até ser aprovada. Fim da escala 6x1, taxação dos super ricos.
fim da escala 6x1, taxação dos super ricos e contra esse Congresso que tem pautas absurdas e que não são a favor do nosso povo. A maioria da população, 99%. E Trump, né, cara? Impressionante como a soberania, cara, foi também muito falada, muito comentada, tanto que até queimaram o Trump ontem na manifestação, né? Tem uma imagem aí, Letícia, pra mostrar pra galera? Taca-lhe fogo. Taca pau! Olha lá. Ó, quem tá segurando ali, ó, aquela bandeira dos Estados Unidos é a deputada Simone Nascimento, tá? Da bancada feminista do PSOL. Aí. Tá de blusa amarela ali, ó, segurando. Ó, queimaram Trump em praça pública. Agora, vamos lembrar que nos Estados Unidos também estão queimando bandeira, também estão queimando Trump. Não tá legal aqui, mas também não tá legal lá, né, Lucas? Verdade seja dita. É um fascista, né, Roberto? É um fascista que tenta dar as ordens do mundo, que passa por cima dos direitos nos Estados Unidos também, que passa por cima dos interesses dos outros países, né, que afronta a soberania dos outros países. Essa retaliação muito dura, né, 50% de taxa, uma retaliação muito dura, que vem logo após o BRICS, né, que vem logo após a cúpula do BRICS, em que os países reafirmam sua soberania e ele tenta dizer, opa, aqui vocês não se criam, e faz esse gesto aí como se fosse um imperador do mundo, como se mandasse nos outros países. Então é importante essa resposta dos movimentos sociais, sendo que aqui não se cria gringo não, Yankees go home. A gente voltou a essa Yankees go home, que é uma frase que, né, a gente lembra, né, lá dos tempos de Alca, né, que gritava muito isso. E hoje temos que gritar de novo, né? Temos que gritar de novo que aqui o tio Sam não se mete. Não. Pois e nem é. samba também. Ainda bem que eu não sou presidente da República, porque o Lula devolveu a carta. Ainda bem. Para o bem de todos Amém, nós. Irmãos. Oremos. Oremos. Agora, Qual seria a sua se eu resposta, fosse Lula, se presidente. você fosse presidente? Não, eu não ia só devolver a carta, eu ia devolver a carta e ia mandar enfiar no. Enfia essa carta no. Você é louco, irmão. Suck this letter in your. But Companheiro, Guga, por but favor, Guga, you know? Porque não dá, velho. O Lula só devolveu a carta. Toma, não quero. Eu acho que eu ia mandar. Devolve e enfia naquele lugar, porque é patético alguém escrever uma carta dessa, jogar numa rede social. Isso é um absurdo, ele tentou humilhar o Brasil, isso é de uma arrogância, isso é de um baixo nível. Como é que um presidente publica? Foi tão insano que o Lula achou a princípio que era fake news. Quando chegaram com a carta e apresentaram pro Lula, o Lula ficou na dúvida, ele falou, como é que é? Não, estava na rede social dele. Mas você tem certeza? Isso é fake. Aí o Lula falou, isso é fake news. Eles tiveram que ir atrás, obviamente, da diplomacia americana que confirmou. A confirmar isso, ela falou, então, ó, eu não vou receber essa carta, devolve para o seu presidente. Mas não falou, me manda ele enfiar naquele lugar, que é o que eu faria se fosse presidente, e dá vontade, porque foi de uma prepotência inacreditável. Depois a gente vai trazer alguns trechos dessa carta, porque além de tudo, além do absurdo, existem trechos da carta que foram simplesmente copiados e replicados para os outros países do mundo. O mesmo texto. Sabe aquele Ctrl+C, Ctrl+V que você dá, às vezes, aí? Pois é, o Trump fez a mesmíssima coisa. Daqui a pouquinho eu vou trazer os trechos pra gente a escola conversar. Gabriela Hard, né? Pelo amor de Deus. Boa, escola. Boa, muito boa. Ó, deixa eu falar sobre a campanha do ICL, porque eu vi várias plaquinhas ontem, somos 99%, a gente está indignados, estamos incomodados aí com esse 1% dos mais ricos, porque os números são revoltantes. 1% tem isenção que somam 500 bilhões de reais por ano, gente. 1% dos mais ricos do Brasil tem o dobro da riqueza dos outros 99% somados. E também esse 1% aí é dono da metade das terras do nosso país. Portanto, você que está indignado com esses números, precisa assinar a campanha somos99%.com.br. Nós já temos quantas assinaturas, Letícia? Mais de 340 mil ou temos mais? 374 mil.
374 mil assinaturas nessa campanha. Caraca. Tem um manifesto, vale a pena você ler, porque eu tenho certeza que se você faz parte dos 99%, você não só vai assinar, como compartilhar para geral, para a gente chegar com esse número cheio. Porque o Edu vai levar esse manifesto, sabe para onde? Para o presidente Lula. É esse apoio que o governo federal precisa. Para você que faz parte desses 99%. Já compartilhou no Zap da Família, Lucas? Guga, já compartilhou? Já deu quantas assinaturas? 374 mil e uns quebradinhos. Oh ali. my God! Olha lá. Então, vou pedir Gladys Garcia, Daniel Balaguer, seu primo Paulo Longon, Gaia Psyche, Telcu, todos entrem lá e assinem. Quem não entrou ainda, galera, de vocês, eu vou ficar chocado, porque vocês são rolezeiros. Vocês têm que entrar lá e assinar. Alex Cunha, Eliane Ferreira, o João Poploticos, Gujan Word, entrem lá, Gladys Garcia, vai lá, galera, Cidadã do Mal, tem a Garota Rebelde lá, Rose Gutenberg, entrem todos lá agora. Vocês que são rolezeiros, não deixem de assinar, são 374 mil assinaturas, olha quantas a gente já conseguiu. Vamos nessa, vamos chegar aí a 500 mil, depois quem sabe vamos dobrar a meta, é pra ir pra cima, assina todo mundo. Eu fico imaginando uma multidão de 374 mil pessoas numa manifestação, porque é tipo isso que a gente tá fazendo virtualmente, concordam? É isso que a gente tá fazendo. Se ontem 15 mil já tava lotado na Paulista, cara, não sei, eu consigo imaginar essa multidão assim. Vocês já viram alguma aglomeração nessa monta, meninos? Pois é. Pô, muita gente. Isso é muita gente. Muita gente. Muita gente. Vai lá, 99%.com.br e suba a nossa hashtag Somos 99%. Vamos, chat, vamos chegar junto e vamos compartilhar, tá? Vamos dobrar essa meta aí, porque aqui a gente é Dilma. Roda a vinhetinha aí pra gente dar uma sequência nesse programa. Vamos falar sobre o julgamento, né? Porque parece que vai rolar, né? Parece que vai rolar. Vai rolar já tá chegando a hora. Tá na hora. Aliás, eu quero perguntar pra vocês, quando rolar, vocês já sabem o que vão fazer? Vocês já pensaram nisso? Certamente há algo que eu Pensem. farei que é recorrente e que eu farei com certeza. O quê? Mas outras coisas. Há alguma coisa aí recorrente que eu costumo fazer, eu farei neste momento. Vou comemorar Vai muito. acender fogo. Vai ter que ser algo especial, Acenderei fogos. Não pode ser Soltarei aquele de fogos. todo dia, tem que ser algo especial, Não, entendeu? vai ser especial. Ah, bom. Vai ser do tamanho da pena do Bolsonaro. Ih, caraca! E você, Lucas, já sabe o que vai fazer? Eu ainda não pensei. Olha, ainda não comprei o champanhe para comemoração, Ai, mas que vou começar a cheiro. avaliar isso, já que está chegando, né? Já que está chegando, para ocasião especial, né? A gente merece Claro. um mimo especial, né? O Guga vai dobrar o mimo. tamanho dos fogos. O tamanho dos fogos. Melhor assim. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Quando o Bolsonaro foi inelegível, a gente fez uma dancinha no N2. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Agora eu preciso pensar, de fato, o que eu vou aprontar para comemorar. Fora que assim, quando sair a sentença... Vem um flash mob na rua, Roberto. Então, Flash mob é uma boa flash ideia. mob é uma boa ideia. Preciso pensar, tem que ser algo muito interessante, porque, cara, tá tudo guardado aqui, sabe? Acho que todo mundo, né? Tá tudo guardado aqui e a gente vai sim. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque o parecer do Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, já tem data para chegar e vai ser na segunda-feira. Também conhecido como dia 13 de julho, tá? E a expectativa é super clara. A PGR deve pedir a prisão, a condenação de Jair Bolsonaro por liderar a trama golpista para se manter no poder e impedir a posse de Lula. Segundo advogados que atuam no processo, o parecer deve ser duríssimo, tá? Ó, a previsão mais realista fala em uma condenação de 20 anos de prisão, isso porque ele teria sido o líder, né? Que orquestrou a trama golpista. Enquanto isso, galera, Silas Malafaia, aquele mesmo, falou ao UOL em tom de ameaça. Vamos ver o que disse, mas só um trechinho, tá? Do Silas Malafaia. Se STF e Lula quiserem dobrar a aposta,
A próxima retaliação do Trump vai ser em pessoa física. Ele vai pegar Alexandre, os ministros do STF que apoiam o Alexandre, o PGR, ele vai fazer um salseiro, vai atingir os caras e suas famílias. Fala de Silas Malafaia ao UOL. Ô, Hobbs. É a cara do desespero, né, Lucas? Vai lá. Não, eu senti falta da interpretação do Guga imitando o Silas Malafaia, né? Guga, Sempre uma interpretação belíssima. Então vai. Se o STF e o Lula quiserem cobrar a aposta, dobrar a aposta... gente, é muito desespero. Chora. Agora é isso que o Lucas está dizendo, é muito desespero. Eles estão. O Silas Malafaia, gente, tá seguindo a mesma pressão dos filhos do Bolsonaro. Por mim, vendo ele falar isso, vendo o Flávio Bolsonaro falar em bomba atômica, vendo o Eduardo Bolsonaro falar em 3 semanas ou vai ter retaliação americana, prende todo mundo. Tá todo mundo tentando obstruir a justiça. Isso é tentativa de obstrução da justiça. Você ameaçar juiz. Ele tá ameaçando juiz. Onde a gente chegou, galera? A gente tá banalizando de um jeito que tá permitindo isso tudo. Já era pro Bolsonaro estar preso numa preventiva há muito tempo. Ele tá. Quanto mais tempo esses caras estão soltos, mais confusão, mais ameaça, mais meios de ameaçar, de intimidar a justiça eles criam. Só tá piorando com essa turma solta. Prende logo. Eles já deram... Isso daí que o Silas fez é motivo para prender o Silas. Ele tá ameaçando o juiz, simples assim. E o outro tá ameaçando com bomba atômica. E o outro tá ameaçando com sanção econômica. Cadeia pros 3. E aí, Lucas, não tem um basta nessa história ou cada um fala o que quer, ninguém faz nada e tá liberado em nome da liberdade de expressão? Tipo, liberou geral pra todo mundo, é isso? Vamos falando? E aí? E mais uma vez, Robson, a gente vê que os interesses da família Bolsonaro estão acima dos interesses nacionais, né? Tudo está acima de qualquer interesse, acima de tudo. É Bolsonaro acima de tudo, né? Não tem mais Deus acima de tudo. Nunca teve, na verdade, né? Para eles nunca teve Deus acima de tudo. Sempre foi a família Bolsonaro acima de tudo, dinheiro acima de todos. Sempre foi essa a grande questão, né? Inclusive, falando de dinheiro e Deus, né? Temos Silas Malafaia aí como essa bela representação, como o Igor Mello e o Juliano Dalpiva bem contaram no podcast Alto, né? Ele mostra, tem uma coisa ali do dinheiro e que é mais sobre dinheiro do que sobre Deus. Então, talvez até Deus fica para trás dessa história toda. Então, é muito triste, né? É muito triste que nada seja feito contra essa figura torta que é o Silas Malafaia, que é um aliado importantíssimo da família Bolsonaro, que é um aliado que põe dinheiro para as manifestações, que mobiliza para as manifestações bolsonaristas e mesmo colocando dinheiro, mesmo mobilizando sua base de fiéis, não consegue encher a manifestação que nem a esquerda fez nesse ato em defesa da soberania nacional. Então é Bolsonaro na cadeia. E Silas Malafaia tinha que ir junto. Olha lá, Lucas falou bravo agora, hein, Silas Malafaia? Concordo muito com você. É isso aí. Gente, é a cara do desespero. Eu não consigo ver outra possibilidade, assim. Tá se aproximando o dia... E eles estão percebendo que está ficando cada dia mais próximo, porque o processo está correndo também numa velocidade muito importante, interessante, né? A gente falava em setembro, agora a gente já fala em agosto. Assim, as coisas estão rolando e eles estão tentando a todo custo salvar papai. E mesmo que custe ao Brasil salvar o papai, o mais importante é salvar o papai. O resto... né? Pois sobre isso aqui que a gente está falando. Ó, eu falei um pouquinho, não é, gente? Vamos lá. E quem votou nele? Pra você que se dane, eu quero salvar o meu pai. Pra mim não interessa, não importa. É bizarro. É bizarro. Eu comentei agora há pouco sobre o copy-paste, né, da carta do Trump. Popcorn is coming. Escolhi. Muito bom isso aí. Eu falei agora há pouco do copy-paste da carta do Trump, gente. É o seguinte, a carta enviada ao presidente Lula, né, que anunciou a tarifa de 50%, ela tem um parágrafo idêntico a documentos enviados a outros 21 países. Agora eu vou trazer exatamente o trecho que o Trump fez um Ctrl-C, Ctrl-V e mandou as cartinhas, né? Mandou achando que ia abafar, mas o pessoal tá se organizando. Disse ele, tá?
neste trecho copiado para 22 países. O mesmo trecho em países que têm realidades econômicas diferentes na relação econômica com os Estados Unidos, tá? Mas isso não importa. Disse ele o seguinte: se por qualquer razão vocês decidirem aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será somado aos 50% que cobramos. Por favor, entendam que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça para a nossa economia e, de fato, para a nossa segurança. Então, começa o seguinte: déficit. Então, ele já mandou para o Brasil que já não tem déficit. Então, assim, valeria para outros países, com certeza, mas aqui não encaixa, né? Não encaixa. Porque aí que está o pulo do gato do copy-paste, né? O trecho diz que as tarifas são para corrigir déficits estadunidenses. Só que, na verdade, o Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Então, não se aplica. Verdade. É o famoso NA. Donald Copiou, Trump. colou, deu errado. E deu ruim. Nem prestou atenção no que estava copiando. É o que acontece. Mas é isso, Robert, que você falou, porque a gente em 10 anos, a gente deu mais de 400 bilhões de reais em lucro, e a mais do que eles exportaram para cá, né? E do que, em comparação do que a gente exportou para lá, eles faturaram mais de 400 bi em 10 anos de reais, né? Mais 400 bilhões. Ou seja, o saldo é muito mais positivo para eles. Só que aí ele faz um copia e cola, e aí o Lula até estranhou isso. O Lula ontem martelou muito isso. O Lula bateu, inclusive o Lula, quando foi entrevistado pelo JN, pelo Jornal Nacional, ele fala: olha, o Bolsonaro deveria ter do lado dele assessores que passam a informação correta. Essa informação está errada. Eles ganham muito mais do que a gente com essa troca aqui com o Brasil e Estados Unidos. Então, tá errado o que ele está dizendo. É por isso, Lula, porque ele copiou e colou. Eles são muito amadores. É um trabalho amador. Agora a gente está vendo o que aconteceu. Foi um copia e cola. Nossa Senhora. O fato é que temos aí até... Cola, vai lá, Lucas. esse copia e cola, eu acho que reforça, inclusive, que a medida não é econômica, é uma medida política, né? Que ele só pega o que já está escrito ali e joga como se fosse real, que é a mesma operação que a gente viu na Lava Jato, né? Até citei a Gabriela Hart, porque é isso, o copia e cola na decisão da Gabriela Hart sobre o Lula só evidenciou que o que estava sendo conduzido era um processo político, que não tinha nenhum valor jurídico ali. E nesse caso do Trump é a mesma coisa. Se ele copia e cola uma coisa que não se aplica, é porque o interesse não é, a justificativa não é real. É uma justificativa forjada só para poder, de alguma maneira, basear o que quer ser feito, né? Que é uma retaliação política ao Brasil, que é um verdadeiro absurdo, né? Essa decisão do Trump é completamente absurda e não tem lastro, né? Se diz que tem déficit e tem superávit, é uma grande mentira. A base é uma grande mentira que é usada de forma política, né, Guga? Agora, o que vocês acham que pegou mais, meninos? Assim, eu sempre penso em 3 frentes aqui, né? Estados Unidos estão incomodadíssimos com as nossas relações com a China. Acho que esse é um ponto, né? Eu não sei se esse ponto do Bolsonaro é tão importante nessa história, ou se ele botou ali no meio, aproveitou ali o bafafá. Não sei se ele está realmente preocupado com o Bolsonaro, honestamente, para vocês. Para mim, o foco é a China e a movimentação financeira desdolarizada. E aí ele botou o Bolsonaro ali no meio, não sei o quê. O que vocês acham sobre isso? Bom, eu acho que, a princípio, eu fiquei nessa dúvida. A princípio, eu achei exatamente o que você tá achando. Não, o cara tá usando o Bolsonaro, já ia fazer, meteu, ficou lá o Dudu enchendo o saco, ele falou, vou meter aqui no meio o Bolsonaro também, mas depois, por tudo que eu tenho lido, ouvido, visto, inclusive muito da imprensa americana, de gente que tá do lado do Trump, pelo jeito ele realmente está fazendo isso, inclusive a justificativa errada, com o picola dele, mostra que ele provavelmente está fazendo isso porque ele quer tentar mexer na eleição daqui do ano que vem. Ele acha que tem chance, quem sabe, até de colocar o Bolsonaro de novo na presidência. Ele quer um aliado aqui, ele quer, mais que um aliado, ele quer um vira-lata aqui no Brasil, e ele está se mexendo realmente para tentar conseguir uma anistia, ou conseguir, de alguma maneira, interferir no julgamento do Bolsonaro, para o Bolsonaro ainda ter alguma chance de retornar para a política. Eu acho que é por aí, na verdade.
ele realmente está atuando pelo Bolsonaro. Por mais louco que pareça, eu acho que ele está fazendo isso mais do que pensando em algum ajuste fiscal. Eu acho que a intenção realmente agora, por tudo que eu estou ouvindo, é política mesmo. Inclusive o ex-cônsul dos Estados Unidos no Brasil, um americano que era embaixador aqui, para ele é com certeza isso, né? Ontem ele estava dizendo, olha, ele está realmente atuando em prol do Bolsonaro, ele quer o Bolsonaro eleito. Eu vi muita gente nos Estados Unidos apurando e indo para essa direção também, apurando com fontes de lá. Então me parece que ele está jogando pelo Bolsonaro, de fato. O que você acha, Lucas? E não é a primeira nem a última vez, né, Roberta e Guga, que os Estados Unidos usam a oposição de um governo vigente para poder justificar medidas que vão desestabilizar esse governo, né? Então, o que o Trump está fazendo, ele está usando ali o Bolsonaro como desculpa. É isso. O fato é, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para conseguir retaliação ao governo brasileiro. Ele consegue. A gente não sabe em que medida, né, Guga, foi por causa do Bolsonaro, foi por causa dele, mas de fato o Eduardo Bolsonaro estava lá para isso. Então ele foi buscar essa retaliação ao Brasil, ele consegue essa retaliação ao Brasil. O que está pesando mais, o que pesou mais para isso acontecer, a gente não sabe. Mas não é um processo novo, né? Os Estados Unidos muitas vezes fazem processo de desestabilização de governos, usam opositores locais para justificar esses processos, dizendo falta democracia, temos que levar a democracia. Isso é uma doutrina muito antiga na política externa dos Estados Unidos, né? E agora a gente vê isso sendo aplicado no Brasil de uma forma completamente absurda, né? Taxações de 50% é uma coisa assim que não tem lastro, né? A taxação de 10 como retaliação já era absurda, de 50 então é uma coisa completamente despropositada, um ataque direto à soberania brasileira. Pois é, muita gente falando aí, errou o Ctrl-C, Ctrl-V, errou mesmo, cara, nossa senhora, que loucura. Guga, você é certeiro, deve ser isso mesmo, Trump é insano e quer um bobo por aqui. Gata revoltada, revoltos aqui, ele não tem nada que querer nada. Tá? Ele não manda aqui. Laranja do inferno. Falou gata revoltada aqui no nosso rolê. Olha só, gente, faltam 15 minutos para acabar o programa e eu quero falar sobre amenidades agora. Vamos nessa? Amenidades, vai. Sextou. Vamos. Mas vamos trazer uma legal aqui. Vamos falar sobre futebol feminino. Daqui a pouco tem, né, Copa do Mundo do Brasil, tá? Eu tô animadíssima. Daqui a pouquinho, não é o ano que vem, mas vai ter Copa do Mundo do Brasil de futebol feminino. Por conta disso, eu vou trazer uma notícia do mundo do futebol feminino, porque saiu uma informação que Kelly Key virou presidente de um time de futebol na Angola. Angola. Que bacana. Kelly Key, lembra? Ex-latino, Baba Baby. A que fazia a música, né? Baba Baby, isso. Baby, baba, baby, baby, baba, baba. Você sabe fazer a dancinha, Guga? Robson, não é futebol feminino, mas é presença feminina. Tá. Foi não, mal, gente, ela é de um time masculino, de um time masculino. Foi mal, gente. Errata. É a única presidente mulher de um time masculino africano. Eu acho que em toda a África, pelo que eu saiba, não é só em Angola, não. Mas, Leila? É a Leila de Angola? Tipo a Leila. A Leila do Palmeiras. E é um projeto interessante, né, Guga? Que é um projeto que tenta transformação social a partir do esporte, né? Tem todo esse interesse que é bem interessante, que é bem legal. Inclusive, Kiala é isso, né? A de crianças e de iniciativa, A de Angola, L de liderança. Então tem essa coisa meio de ser um projeto social, que é uma coisa muito importante, né? O esporte, a gente sabe que muda vidas, que transforma vidas e a gente acompanha isso no Brasil muito forte, e é bem interessante essa iniciativa da Kelly Key lá, que Kelly, não aqui, lá. Sensacional, Kelly. Kelly lá, Kelly aqui. Kelly lá. Kelly lá. Parabéns, Kelly. Que bacana, o time já levantou a taça, gente. Foi campeão nas categorias Sub-17 e Sub-19 em Angola. E aí, depois do título, o time postou um vídeo sobre esse projeto social aí que o Lucas está contando pra gente. Roda aí. O dia de hoje é muito especial, para coroar o trabalho. A nossa intenção desde o início foi esquentar um pouco o coração desses jovens, contribuir um pouco na vida deles. E Deus nos coroou com esses títulos logo no primeiro ano. Ganhamos essas duas, ainda ganhamos o torneio de Viana. Isso para nós é uma conquista imensurável, porque isso dá a nós vaga na Série A. Em um ano de vida, a gente tem jogadores indo jogar fora,
E esse era o nosso maior objetivo dentro do Kiala, se tornar o maior e principal clube do país que exporta os seus jogadores, dando visibilidade para esses jovens. O jogo de hoje foi bom, uma boa vitória, somos campeões. Para mim o jogo foi muito bom, graças a Deus tive o privilégio de fazer com o Querer. Não é fácil numa etapa como essa, né? O projeto Kiala, para mim, é como uma família. Me receberam bem, me deram quase tudo. É uma honra fazer parte desse projeto e estar a participar desse grupo maravilhoso, com treinadores espetaculares que eu tive, isso que eu sim tenho, né? A direção, a presidência, é uma família. Acho que ainda temos muito para crescer e é isso, é contribuir um pouco para a juventude angolana e mudar um pouco a história desses jovens. De alguma maneira, a gente quer chegar lá, mas a gente quer se manter com os pés no chão, com segurança, com firmeza. Fazemos um trabalho lindo fora do campo, mas dentro de campo são eles que dão voz pra gente. Cara, que maneiro, Kelly Ki. Parabéns pelo seu projeto, né? E é interessante, né? Porque a gente vê sempre o lado milionário do futebol, gente ficando rica, jogando menos, enfim, comércio, business, salto alto em campo e tal. Mas futebol é muito além do que a gente vê, né? No Mundial de Clubes, por exemplo. Tá aí um projeto encantador da Kelly Ki feito em Angola. Tem muitos projetos sociais também interessantes aqui no Brasil, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Porque tem uma ilusão também do futebol, da ascensão social. E a gente sabe que poucos conseguem essa ascensão. 1%. É muito pouco. É 1% do futebol. O 99% do futebol é quebrado. É isso aí que a gente tá vendo. E a Kelly Ki mandou bem demais. Angola, se você assiste... A África, os países africanos só não ganharam ainda uma Copa do Mundo porque as federações, o futebol é muito desorganizado ainda. Às vezes você vê a seleção, Gana, por exemplo, na Copa do Mundo, estava em greve. Eles estavam em greve na Copa, falando, eu não vou jogar amanhã se você não pagar o que você estava devendo. Na Copa. E mesmo assim chega longe. Imagina você em greve numa Copa. É muito louco. Os caras, se tivessem uma organização e um dinheiro realmente bem investido pela federação, eles iam ganhar tudo. Porque o futebol lá, a categoria que eles têm, o nível técnico é muito alto. Só que falta a federação, falta organização. Futebol não é só talento, agora talento lá tem de sobra. E se você assistir, joga depois aí, galera, no YouTube, futebol em Angola, futebol de rua em Angola, a galera jogando pelada, você choca. Parece que só tem Neymar. Você fala, velho, não é possível que a galera é assim. O futebol de rua, mesmo a pelada deles, é num nível em que eles têm uma cultura do drible lá até maior do que a gente tem no Brasil. Vamos abrir a câmera aqui. Futebol africano e futebol de Angola é muito alto nível, e que bom que ela está investindo lá, naquele país que ficou mais de 30 anos numa guerra civil, MPLA, Jonas Savimbi contra José Eduardo apoiado pela União Soviética, Jonas Savimbi pelos Estados Unidos, Savimbi que era um carniceiro, né, e que perdeu a guerra civil, e que perdeu a eleição, não aceitou o resultado da eleição, retornou com a guerra depois, finalmente, ele perdeu a guerra civil. Hoje, o país vive num momento em que a gente pode considerar de paz, e invista mesmo no futebol angolano, que lá tem muitos talentos. Viva o futebol africano. Sujeito maluco. Esse cara é maluco, gente. Vocês elegeram um sujeito que devia estar numa camisa de força. Falou pouco, né? Falou pouco. Obrigada, Vitão. Salvou, meu Deus do céu, cara. Achei que fosse um monólogo aqui, Jesus. Eu fico imaginando, Robert, como é que é o YouTube de Guga Noblar. Ele chega no YouTube e vou assistir agora o futebol de pelada de Angola, mas 3 da tarde. Tá vendo? Achei sensacional. Fazendo comentários. Fica imaginando aí, futebol de pelada. O melhor futebol de pelada do mundo, segundo o Guga Noblar. Angola tem podem ir atrás. E grandes seleções, né? Eu lembro de Camarões, Costa do Marfim, a seleção de Gana que você falou, Nádia. Cara, seleções incríveis, né? Do África do Sul, mais ou menos, mas joga às vezes. Mas, Egito, Camarões, Egito é uma seleção que às vezes vem. É porque na Copa a gente não tem mais visto o Egito, mas antigamente o Egito era muito forte. E é a seleção que mais ganhou o campeonato africano, né? O campeonato das seleções africanas é o campeonato africano, quem mais ganhou, quem mais tem título é o Egito. Então o Egito também é uma força.
do continente africano. Tem muita seleção boa. E a gente sempre torceu pro Camarões aqui no Brasil. A gente tem essa tradição de adorar, né? Seleção do Camarões. Desde a Copa de 90, quando apareceu o Roger Millar fazendo gol, ganhando da Argentina na Copa de 90. Da Argentina do Maradona. Adoro o Camarões, assisto desde então. Eu sei que você gosta de camarão. Senegal. Não precisa falar não, a gente sabe que você gosta de camarão. Camarão. Sei. Ó, vou trazer mais uma fofoquinha aqui que a gente gosta, tá? Desde um vídeo que rodou em março, que a Alcione, ela faz um baita elogio ao ministro Alexandre de Moraes, a internet começou meio que a chipar a Marrom, tá? Com o Xandão. E não é à toa, gente. Vamos relembrar esse vídeo aí, porque ela veio se justificar. Roda aí. Adoro o ministro Alexandre de Moraes. Se eu conhecesse ele há mais tempo, eu tinha casado com ele. Aí, ó. Eu sou fã dele mesmo. Faz uma loucura por mim. Você é um brancão de tirar o chapéu. Opa! Ó, mas o chip teve fim, galera, tá? A Alcione botou um ponto final nessa história de que teria ali um crush com Alexandre de Moraes. Ela deu uma entrevista à revista Brisa. E aí a cantora fala que não é porque ela acha o ministro gato que ela tá elogiando. É simplesmente porque ela curte o trabalho dele. E aí, segundo ela, a brincadeira até acontece. Mas o sentimento é só de admiração mesmo. Então, gente, pra você que tinha uma esperança... Marrom cortou as asinhas de todo mundo. Não tem, Lucas, não tem. Uma pena, Roberto, uma pena. Seria um belo romance que a gente acompanhar, né, a Alcione ensinando a lei dela para a Alexandre de Moraes, né, de que ela é mulher de um homem só e que vai deixar ele se ele trair. Então, essa lei de Alcione... Será que Alexandre de Moraes é versado na justiça de Alcione, Guga? Uau. Essa é uma boa pergunta. Uau! Xandex. Não, Xandão é versado em tudo. Xandão é muito esperto. Xandão não é vacilão. Xandão não vacila. Xandão não tá errando. É o que mais acerta hoje em dia. E eu shippo esse casal. Seria muito bonitinho. Alcione com Xandão. Imagina que inusitado. Ei, Guga, isso ia ser traído, Guga. Quero deixar... É foda, né? Essa foto aí é sacanagem. Você ia ser o outro dessa história. É um frame. Foi... Aí a galera, enfim, congelou a imagem para a eternidade. Parece que eu tô dando um chupão na boca do Augusto lá. E não foi o que aconteceu. É a realidade, hein? Não tô falando nada aqui. Mas enfim, Alcione, que pena. Se você um dia quiser o Xandão, eu espero que ele chegue rastejando aos seus pés. Todos nós rastejamos por você. Por ela, né? Faz uma loucura por mim. Você é um brancão de tirar o chapéu. Eita, vamos pro melhor que você não... Ó, já que estamos falando dele, Vitão e Letícia, vamos trazer aqui Xandão jogando vôlei e marcando contra crianças. Roda aí, gente. Ministro Alexandre de Moraes joga vôlei com crianças e faz ponto arrebatador em Itu. Olha lá, Xandão de toga. Ah, meu... Mandou, olha lá, deu uma Diana Cristina e pau! Olha lá, teve dó das criancinhas. Gente, é muito doido, né, quando a gente pensa nessa popularidade que o judiciário tem hoje em dia, né? Inclusive ali, ó, são jovens, crianças, adolescentes. Interessante, né, a gente entender também a política. Aí, ó, o Xandão. Era um padre. O verdadeiro Xandão é um você achou padre, que era o Xandão mesmo? Pô, não, achei que fosse alguém de toga, mas não padre, galera. O padre é sensacional. Padre é sensacional. Parabéns ao padre. Você tá me enganando. Eu achei que fosse alguém. O padre é bom de vôlei, né? A mistura da política e da religião acontecendo nas quadras. Eu preferia acreditar que era o Xandão marcando contra crianças. Oh, Letícia, que rasteira. E Robes, há pouco... Imagina se ele tivesse feito isso, era Jornal Nacional, ia conversar com ele sacando. Não, eu achei que fosse uma pessoa de toga jogando vôlei. Claro que não era o Xandão. Eu não cheguei a esse ponto. Eu também não tinha percebido que era o padre.
Eu tinha entendido que era uma batina também, não. Agora, o Xandão, você falando da popularidade, é engraçado porque eles estão muito mais conhecidos. E aí, por um lado, isso te torna mais reconhecível. Agora, a popularidade do STF, até por ter batido de frente com os golpistas e ter virado, né, ponto de ataque dos bozoloides, hoje a popularidade do STF está em baixa, né? Eles nunca tiveram tão mal avaliados, mas isso é graças ao ódio dos golpistas, que se você pergunta para eles, eles falam que é horrível, e é óbvio que eles também acabam sendo questionados nas pesquisas, eles também acabam sendo a voz da pesquisa também. Então, por um lado, todo mundo reconhece o Xandão, ele tem um monte de fã, mas ganhou muito hater da extrema-direita também. Bem, né? ONU. Foi um ataque, né? No aeroporto, a família foi atacada. É verdade, já teve isso. Não, ainda o ataque esse lado grave também. Claro. Lucas, deixa eu aproveitar você aqui. Tá quase acabando o programa pra gente falar de Vale Tudo, né? Eu confesso que não tô assistindo nada desse remake, eu sou das antigas. Não tô vendo nada! Mas eu sei que você curte e tá acompanhando tudo. Queria saber qual foi o bafafá dessa semana aí. Olha, Hobbs, eu critico mais do que eu elogio, né? Nas redes sociais eu critico mais do que eu elogio. Mas a semana teve a virada da novela que a gente esperava que seria grande evento, né? Grandes eventos aconteceram. Teve a Raquel desmascarando a filha, Maria de Fátima, jogando verdade na cara dela, falando que tem que trabalhar, não pode ser bandida, não pode ser, né? Teve uma cena clássica que ela fala com a Odete Roitman, chama a Odete Roitman de prostituta, né? Indiretamente. Então pegou fogo essa semana na novela Vale Tudo. Teve tapão, bufetão. Valeu tudo. Teve tapa, teve tudo. Agora, trazendo um pouco o Vale Tudo para essa luta de classe que a gente está acompanhando aqui, deputados do PSOL, PCdoB e também do PSOL, opa, legal, PSOL, PCdoB e também do PSOL, tá? Eles aproveitaram a volta da novela Vale Tudo para reforçar... PSOIs. PSOIs. Eles aproveitaram a novela para reforçar a campanha pela taxação dos super ricos. Muito bom pegar carona no que tá pop, no que tá quente e dar um recado, assim fica fácil da população entender, né? Olha lá, temos Raquel, microempreendedora, que paga 7,5% de imposto de renda, e ela, Odete Roitman, que paga 2% de imposto de renda só. Então aí, ó, temos a realidade aqui, ó, na nossa cara. Interessante pegar carona, né? Diretora de arte da novela paga 27,5%, como todo CLT. Herdeiro paga 5,4% de imposto de renda. Herdeiro, no caso, Afonso. É Afonso, né? É o herdeiro da novela. Gabos, da primeira versão. Ai, meu Deus, era apaixonado por aquele casal. Afonso e Solange. Ai, era tudo. Temos mais? Tem cara de herdeiro mesmo, aquele ali. Não tem? Carinha, né? Tem carinha. Secretária paga 22,5% de imposto de renda. Executivo paga 5,4% de imposto de renda. Quem é esse executivo da novela? Lucas? É o Marco Aurélio, esse é o Marco Aurélio. Aurélio. É muito fácil. Eu acho, quem que fazia o Marco Aurélio na primeira versão? Quem que fazia o Antônio Fagundes. Era Reginaldo Faria. Reginaldo Faria. Antônio Fagundes fazia o Ivan, Letícia, não é? Lembro bem. Isso mesmo. Boa, boa. Olha lá, a porradaria, ó. Pra defender bilionário, Maria de Fátima. Olha lá, ó. Eu arranco e picoto o seu vestido. Cara, eu não vi essa cena, mas diz que foi aquela clássica, né? Porradaria, tiro, porrada e bomba na novela Vale Tudo. Mas, de novo, é interessante a gente fazer... Porque isso é muito feito no marketing, né? Quando você quer lançar algum produto, alguma coisa, você pega carona numa situação, numa trend no momento e emplaca. Vai na trend. E vai na trend. E o governo tem usado, e as pessoas que querem explicar esse absurdo sobre a taxação, também têm usado aí a novela, que é pop, tá na boca do povo, para ficar mais claro, para quem ainda não entendeu. Porque há uma confusão quando fala em super ricos, né? Exatamente, porque quando a gente fala em super ricos, as pessoas acham que são elas. Assim, isso é muito grave, porque elas não são e não serão atingidas. Mas aí a extrema-direita faz todo aquele mise-en-scène, né?
Claro. Se a gente falar de rico, né? O Brasil é um país tão miserável que o rico, eu acho que quem ganha mais de 10 mil já estaria ali, na faixa dos que são ricos ou quase ricos, o que é ridículo. Agora, os super ricos, meu amigo, aí são 142 mil, dependendo da conta, são até 400 mil talvez, mas enfim, é um número muito reduzido. Esses ganham dinheiro para valer, esses estão numa realidade que a gente nem imagina, e é desses que a gente tem que cobrar. E, Lucas, só pra fechar, você acha que o remake tá mais bacana que a primeira versão? Pra ver se eu assisto. Não muito, mas eu acho muito interessante esse uso, né? Porque é a novela que tá na televisão de muitos brasileiros, né? Então é uma forma de você comunicar para as pessoas exatamente o que a gente está falando, né? Quando a gente fala de taxar super ricos, é para taxar o Odete Roitman, não é para taxar o Corolla. Um percentual. Pois é, quem tem um Corolla, quem sabe, quem ganha, quem tem um HB20, não é isso. A taxação dos super ricos são de fato super ricos. São os donos desse país, são quem manda nesse país e que não quer pagar imposto. Então, acho que esse card é bem interessante, essa sequência de imagens, né? Porque mostra o imposto que a gente já paga é para eles pagarem igual. É para o 1% pagar igual que a gente já paga. Minimamente, né? 99% não vai ficar bancando este país para 1% viver na mordomia de jatinho, helicóptero, para cima e para baixo e não pagar nada, né? Só acumular fortuna, herança, enfim. Tudo isso que a gente vem lutando e que é importante. Então, relembrando aqui, temos a nossa campanha Somos 99% que você precisa assinar. Corre lá no site e suba a nossa hashtag. Olha só, gente, o ICL vem revolucionando a educação e o jornalismo, tá? Nos últimos 5 anos. E chegou a hora de ir ainda mais longe. Se liga, anota na sua agenda, no seu calendário. No domingo, dia 27 de julho, às 8 horas da noite, pontualmente, você está convidado para um momento histórico. Cara, vai ter um evento online, gratuito e inédito, com um pronunciamento especial de Eduardo Moreira. Nessa noite, eu não tô sabendo muito não, tá? Porque o Edu guardou as 7 chaves desse segredo. Mas eu sei que ele vai anunciar o próximo capítulo do ICL. Dizem na Rádio Corredor por aqui que vai ser a nossa empreitada mais ousada até agora. Estão dizendo que vai ser uma transformação profunda e que vai mudar para sempre o jeito que você encara a educação, o jornalismo e também o entretenimento. Tá? Então você fique ligado porque este é mais do que um chamado, é um convite para que você faça parte, junto com a sua família, de algo muito maior, duradouro e também coletivo. E tudo isso começa com você garantindo o seu ingresso gratuito para ver esse pronunciamento do Edu, que vai abalar Bangu. Não perca essa chance. A gente tem um link para você se inscrever, que o Gunga Noblar sabe de cor e salteado, que eu tenho certeza. Eu tenho certeza sobre isso. Enrola. É o nosso link, é o vosso link. É o roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero a Safe Path, o Bad Dog, o César Augusto, o Jalambi Pau, o Telcu. Eu quero todos vocês. Eu quero todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br, para ficar sabendo das novidades do nosso ICL. E tem coisas muito legais aí que vocês vão conhecer neste domingo também. Eu li um pouquinho, eu sei um pouquinho, eu tenho os spoilers aqui, mas eu não vou dar. Então, domingo, 8 da noite. Vão lá e se inscrevam. Olha, eu gostei que você abriu o computador pela primeira vez, 12h35. Opa! Isso é um chamado. Lucas, adorei fazer um rolê com você. Obrigada, viu? E a gente se encontra aqui na programação. Bom fim de semana no Rio. Valeu, Lucas. Guga, meu amor. Beijo, comunidade. Um ótimo final de semana para todo mundo e vamos nessa, cara. Não esqueça de assinar o nosso manifesto somos99%.com.br. Beijo para todo mundo. Até a semana que vem. É Tchau. nóis. Em janeiro de 2025, eu deixei de apresentar o ICL Notícias primeira edição. Assim, eu dei minha contribuição, eu ajudei a construir e agora vou estar vindo aqui esporadicamente. E foi eu deixar de apresentar que os boatos começaram. Até dizer que eu estava preparando a minha candidatura à presidência, as pessoas disseram. O que elas não sabiam
é que eu estava preparando o novo capítulo da história do ICL. E chegou a hora de dizer para vocês que capítulo é esse. No dia 27 de julho, um domingo às 8 horas da noite, vocês vão saber do novo passo revolucionário do ICL. Aliás, dos novos passos. Vocês não vão acreditar no que a gente construiu enquanto eles espalhavam boatos. O melhor de tudo, você e sua família vão poder fazer parte eternamente dessa nova fase do ICL. Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei na página. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.